Olá, amigos. 14 de maio de 2012, a Voz do Brasil pela Vida. Ontem comemoramos o Dia das Mães. Data extremamente importante porque se refere à lembrança que todos os filhos devemos ter em relação àquelas que nos geraram no seu ventre, cuidaram de nós durante o tempo necessário da gestação e nesse processo maravilhoso da natureza, mas herdado exatamente da mensagem da criação, nos trouxeram ao mundo para que compartilhássemos da herança em que todos nós acreditamos como cristãos. As mães, portanto, são as figuras da face da terra mais nobres exatamente devido a essa missão que se defere às mulheres do ramo humano da existência conforme o plano divino. Lá na Austrália, uma pessoa extremamente combativa, não é uma mãe, é um pai de 8 filhos, passou o fim de semana e passou o Dia das Mães, que é comemorado coincidentemente nos Estados Unidos e lá também na mesma data que no Brasil, na cadeia. Esse homem foi colocado na cadeia porque ele, numa luta quase individual, tenta salvar as vidas de nenês que são chacinados nas clínicas de aborto lá da Austrália. Ele faz bloqueios pacíficos dessas clínicas, ele tenta impedir o acesso de pessoas, tenta impedir o acesso de médicos, se colocando fisicamente como um óbice na entrada dessas clínicas, e por essa razão tem sido processado, apontado como um perturbador da ordem pública. Já passou 10 meses de sua vida afastado dos 8 filhos e da esposa, em uma cadeia, e agora vai passar mais 8 meses na prisão por tentar salvar os nenês no ventre materno, por tentar evitar que as clínicas de aborto da Austrália continuem a produzir as suas chacinas. Isso deveria nos fazer refletir. A coragem desse homem deveria nos fazer refletir. Há algumas notícias que nos alentam no tocante a essa revolução cultural que se tenta enfiar goela abaixo do brasileiro, que tem como um dos seus aspectos principais a imposição de políticas amplas, gerais e restritas de aborto por parte do governo brasileiro. Aqui nós enfrentamos o ativismo do Supremo Tribunal Federal, de que já falamos em outras ocasiões, que acaba sendo a ponta de lança da revolução cultural, impondo item por item, num processo maligno, lento, metódico, os pontos da Carta Revolucionária, que é o famigerado Plano Nacional de Direitos Humanos versão 3, PNDH 3, que nada tem de direitos humanos, ao país, mediante decisões do Supremo que atropelam a própria Constituição, que reescrevem a Constituição sem que para isso o Supremo tenha competência constitucional, ou então interpretam a legislação sempre no sentido daqueles que defendem esse processo revolucionário, que é um sentido contrário à humanidade, é um sentido materialista, ateu, hiperlaicista, um sentido que não respeita a inviolabilidade da vida humana desde a fecundação, aliás, assegurada constitucionalmente no artigo 5º da Constituição da República e no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Em outras partes do mundo há alguns alentos. Uma notícia de pouco antes do Dia das Mães é a aprovação pelo estado da Carolina do Norte, dos Estados Unidos, em referendo, de uma emenda constitucional que baniu o casamento ou união civil ou o que seja entre pessoas do mesmo sexo daquele estado. Poderiam pensar que é uma atitude isolada do povo soberano do estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Não. Outros 31 estados dos Estados Unidos
já aprovaram emendas constitucionais que impedem não só o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas impedem a realização, a concretização de todos os itens do projeto de revolução cultural a que nos referimos aqui. E pode mostrar, efetivamente está a mostrar, uma tendência geral da soberania popular naquele grande país, presidido hoje por um dos ícones e um dos pontas de lança exatamente dessa revolução cultural. Alguém que veio efetivamente para destruir todos os fundamentos da família, todos os fundamentos da proteção à vida, que se chama Barack Obama, e é o presidente da República. Logo depois dessa decisão do povo do estado da Carolina do Norte, ele veio a público para combater, para criticar a decisão soberana da população de um estado, e pela primeira vez, porque ele fazia isso, mas fazia de modo dissimulado e frequentemente utilizando a mulher dele para fazê-lo, pela primeira vez se declarou completamente favorável ao casamento homossexual. Mesmo com o poderio do presidente da República, mesmo com o fato de que, apesar de ser uma federação muito mais forte do que é a nossa suposta República Federativa, os povos dos estados da União, daquela grande União Federal, estão mostrando ao presidente da República que ele tem muito poder, mas ele não pode tudo, e estão se opondo à Revolução Cultural. Aqui, no Brasil, temos iniciativas importantes também, como a do deputado Marcos Feliciano, do PSC de São Paulo, que apresentou um projeto de decreto legislativo, número 565 de 2012, no dia 9 de maio passado, para sustar a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, que declarou não ser crime a antecipação terapêutica do parto de anencéfalos. A última maligna decisão que é parte desse processo de revolução cultural adotada pelo Supremo Tribunal Federal nesse seu processo de ativismo. Claro que sabemos o que vai acontecer, porque já vimos anteriormente esse filme. Ao chegar à mesa da Câmara o projeto de decreto legislativo, o presidente daquela casa, o deputado Marco Maia, do PT, do Rio Grande do Sul, como já fez anteriormente e de acordo com as suas posições ideológicas, ignorando o dispositivo da Constituição da República que determina ao Poder Legislativo zelar pelas suas próprias prerrogativas ante as prerrogativas de outros poderes, irá inquinar de inconstitucional o projeto de decreto legislativo. Ele já fez isso com relação a um projeto anterior do deputado João Campos e irá devolvê-lo, desafiando, portanto, o corpo de deputados a levar a matéria a plenário para derrubar a decisão dele, se puderem. E acontece que os mecanismos desses se puderem são tão difíceis e complicados que provavelmente nunca chegará a ser votada em plenário uma decisão para derrubar o arquivamento do projeto por arguição de inconstitucionalidade. Precisamos buscar outros caminhos e talvez os outros caminhos estejam exatamente em uma atividade desse tipo, uma iniciativa desse tipo, no âmbito do Congresso Nacional, não da Câmara dos Deputados, desafiando o presidente do Senado, senador José Sarney, que se declara um católico, um bom católico, a tomar uma decisão, caso haja iniciativa de um senador da República, exatamente em sentido diferente, ou receber de um deputado uma iniciativa similar, porque afinal de contas a competência aí não é apenas da Câmara dos Deputados, e sim do Congresso Nacional que ele preside. Talvez esse seja o próximo lance da nossa luta. Aborto é homicídio qualificado a sangue frio, mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.